Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. E o nosso pai Oxalá. Minha Jurema, vou abrir meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Já abri minha Jurema, já abri meu Jurema. Já abri minha Jurema, já abri meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Já abri minha Jurema. Boa noite, quem tá chegando aí? Já abri minha Jurema, já abri meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Já abri minha Jurema, já abri meu Jurema. Já abri minha Jurema, já abri meu Jurema. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Com a licença de mamãe Oxum e o nosso pai Oxalá. Salve o ponto. Boa noite, pessoal. Quem tá chegando aí? Tudo bem com todo mundo? O som tá bom aí pra vocês? Vai dando um toque aí, tá bom? Enquanto eu tô preparando aqui a conexão com a página. Oi, Natana. Oi, Alex. Oi, Daisy. Oi, Sheila. Oi, Luciana. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Daisy. Só compartilhando lá na página. Tudo bem com vocês? Deixa eu só baixar o som aqui da televisão. Só um minutinho. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso esta casa. Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Eu incenso esta casa. Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Estou incensando, estou defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Estou incensando, estou defumando. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Joyce. Bom Jesus da Lapa. Nossa
Nossa Senhora e sensual Jesus Cristo. Já vou começar, tá bom? Boa noite ao pessoal da página. Boa noite, Júnior. A benção, abençoe. Oi, Valquíria. A casa do bom Jesus da Lapa. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal da página Aruandeiros. Boa noite ao pessoal da nossa página no YouTube, também Aruandeiros. Boa noite aos meus amigos, meus irmãos queridos. Hoje nós vamos fazer uma live bem especial, falando um pouco sobre a questão ritualística, mística e o lado espiritual que tem e que ocorre dentro de uma gira de Umbanda. Boa noite, Fá, boa noite, Carlos Bonin, boa noite aos irmãos. Então, convido vocês a ficarem até o final aí dessa live para a gente fazer uma reflexão a respeito sobre a questão mesmo da importância da gira de Umbanda, né? Qual lado, o que tem, quais os conteúdos que tem dentro da gira de Umbanda, né? Como que isso se torna, então, um ritual, como isso se torna uma sessão, um culto que é praticado pelos umbandistas e são praticados aí há muito tempo, desde quando começou uma formatação da Umbanda lá em 1908. Boa noite, Camila. Salve, Carlos. Salve, Axé. Salve o pessoal do Urubatã. Salve todo mundo, pessoal do Rompimato. Salve todos os amigos aí de Axé. Então hoje nós, como eu publiquei pela manhã, né, naquele post que eu fiz, hoje nós vamos falar sobre a gira de Umbanda. E eu vou comentar com vocês o aspecto místico dela, né? Místico, ritualístico, o que significado cada etapa de uma gira tem, tá? Bem como qual é o lado invisível de tudo isso, não é verdade? Porque a gente está praticando ali uma sessão, a gente está praticando ali um culto, um trabalho, e a gente está vendo, né, tudo que está acontecendo, a defumação, bater cabeça, tabaco tocando, orações, enfim. Mas e aí, né? Vocês já se perguntaram o que está acontecendo por detrás dos nossos olhos? O que está acontecendo no invisível, no lado espiritual que a gente não consegue ver? Então, pensando nisso, né? Por eu ser uma pessoa muito curiosa, já falei isso para vocês inúmeras vezes, né? Que me estimula a busca das coisas. Em cada gira, eu tento me conectar com aquele momento e prestar atenção. Então eu vou falar para vocês do aspecto do lado invisível, do lado metafísico, do lado espiritual da decorrência de uma gira de Umbanda, a partir do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista pessoal, e ponto de vista esse também compartilhado por alguns irmãos que gostam e têm um apreço pela questão do estudo de conteúdo sobre a nossa religião de Umbanda, principalmente por ser uma religião que, se nós formos ver em escala, né, de tempo, nós acabamos de nascer, né? Então vou abordar tudo isso nessa live também, falando desse aspecto nosso ritualístico, místico, né? E também eu vou comentar passo a passo do aspecto espiritual, do invisível, dentro da minha concepção de estar numa gira, né? De participar de todas as etapas de uma gira. A minha função na casa do seu Rompimato, como pai pequeno, né? E já como sacerdote, né? Que eu ganhei essa bênção do guia-chefe da casa. Então
eu colaboro com a gira, né? Na organização, de olhar, de perceber, de ajudar. Então eu me coloco numa posição ali de observação. E essa observação que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Gabrielzinho, boa noite. Luciana, boa noite. Carlos, boa noite. Valéria, boa noite. Lohane, boa noite. Ramona, boa noite. Boa noite a todo mundo, tá bom? Então eu vou começar a falar desse aspecto da questão da gira, né? Da gira de Umbanda. Para isso, a gente precisa fazer alguns resgates de algumas coisas, tá bom? Qual resgate? Vamos lá. A questão de termos, né? De entendimento de termos e como que isso acontece. Então, resgatando um pouco a história que eu já comentei aí em outras lives, né? A Umbanda ela surgiu depois de vamos dizer, de um conflito que houve entre um guia que se apresentou como um caboclo dentro de uma gira de kardecismo, né? E disse que então iria se iniciar uma nova fé, uma nova religião, um novo culto que seriam voltado para os espíritos que eram excluídos das mesas kardecistas, né? Que viriam para a prática da caridade, né? Que nessa prática da caridade ia ensinar as pessoas a se evoluírem, né? Então ele, no outro dia, esse médium, que é o Zélio Fernandino de Moraes, iniciou um culto na casa dele, conforme a determinação do Caboclo da Sete Cruzilhada. E lá se iniciou, então, uma sessão onde muitas pessoas foram participar, né? Acabaram sendo curadas de algumas enfermidades e algumas pessoas que descobriram a sua mediunidade, né? Através dessa gira. Então já aconteceu lá de uma forma mais organizada, a partir desse fato histórico, né? Uma gira de Umbanda. Mas isso já acontecia em muitos tempos, né? Nem só no Brasil, como em outras partes do mundo. Porque é importante, eu sempre coloco isso, porque que eu gosto da questão de estudar? Para a gente buscar alguns conhecimentos, né? E olhando e observando e buscando a questão abrangente do que significava esse termo gira, né? A gente vai ter algumas vertentes que vão dizer, né? De onde veio esse termo. Eu não vou me aprofundar muito a isso, porque esse é um estudo particular, né? Que eu acabei fazendo, lendo e pesquisando, né? O termo a gente popularizou com o termo gira, né? Mas ela vem de uma linguagem africana, né? De Quimbondo, né? Que se chama Engira, né? Ou Ningira, não é verdade? Pessoal, eu vou pedir para quem está assistindo a live não ficar me chamando no inbox, porque atrapalha aqui a filmagem, tá bom? A questão de vocês entenderem que então o termo gira é uma abreviação do termo engira, ou indira, né? Que era uma forma de um culto onde se tinha os curandeiros, né? Os curandeiros, e ela vem de uma tradução aí de uma linguagem quimbondo, né? Africana quimbondo, do sudoeste da África. Então o termo indira, né? Significa caminho, né? Tem alguns sacerdotes que preferem falar gira, outros falarem gira. Uns criticam o termo gira, né? Outros criticam o termo gira. Um sacerdote colocou que a questão do gira é só simplesmente o ato de girar. Então, que fundamento tem isso? Simplesmente é o ato de girar, não é verdade? E ele dizia que o termo então seria melhor indira, ou ingira, que significa e tem esse significado de caminho, né? Então é uma sessão, é um culto, é uma prática, um trabalho espiritual para ter caminho, para buscar caminho. Aí se faz muito mais interessante para nós. Então esse termo é do Engira, que vem do termo Indira, né? O Indira, por causa da sonoridade da linguagem africana, que significa caminho, tá bom?
Posso continuar cultuando? Eu acho que você pode. Depois eu vou te responder, Luiz. Então, o Luiz coloca algumas coisas aqui. Que tem o quartinho dela de Nanã. Eu penso que é dela, né? Aí vai ter que procurar o zelador aí pra dizer o que é melhor fazer, né? Eu não vejo problema nenhum cultuar a Nanã. Mas se a Nanã da sua mãe, era da sua mãe, né? Então eu vejo que é dela, né? Seria dela, era uma ligação dela com isso, né? A partir do momento que ela faz que ela desincorpora, ela já não faz mais parte de tudo isso, né? Ela tá num outro processo. Então vamos lá, vamos focar aí com a questão do termo da gira. Então, expliquei bem brevemente para vocês o significado da palavra gira, né? Ou ingira, ou nindira, né? Que tem essa sonoridade e essa tradução de caminho, de dizer caminho. Então fazemos um trabalho, iniciamos o trabalho, fazemos um culto então de caminho, tá bom? Não vou entrar na discussão do que é certo, se é falar gira ou falar em gira, tá bom? Bom, mas então é isso. Os umbandistas, eles têm um culto, né? Nós temos um culto, nós temos uma sessão, nós temos uma conexão comunitária de louvação, de sessão, de culto, de gira, de ingira, né? E isso nós damos esse termo, que é o momento em que estamos todos reunidos ali para a prática, né? Valendo-se lá das palavras de 1908 do Caboclo de Sete Encruzilhadas, né? É um trabalho que vai vir para a prática da caridade, onde os mais sábios ensinarão os que têm menos sabedoria, onde todos terão oportunidades de fala, onde todos os espíritos que se manifestarem na Umbanda terão a possibilidade, independente do seu grau de evolução, ajudar através da caridade as pessoas que dela vêm buscar, tá bom? Boa noite, Hanna, você tá certíssima. Pega o caderno, pega a caneta e vai escrever. Muito bem, cada um tem que ter o seu caderninho ali das suas aprendizagens, né? Então, a gira é um culto da galera umbandista, né? Dos filhos de Umbanda, que vem com essa intenção de fazer o ato da caridade, né? De culto às suas crenças, aos seres superiores, mas também vem com o fator junto de ter o ato da caridade, que seria então os atendimentos espirituais que ocorrem dentro da gira de Umbanda. Isso eu estou falando de um modo mais abrangente para vocês conseguirem entender, tá? Então, gira ou engira, né, seja lá o termo que for, é o culto que se tem dentro da religião de Umbanda, que tem como seu princípio a louvação a Deus e da ancestralidade dos orixás, guias e protetores espirituais, bem como a prática da caridade, porque em determinado momento dentro de uma gira de Umbanda, uma engira de Umbanda, você vai ter ali o atendimento espiritual, e esse atendimento espiritual ele vem na benevolência do ato de caridade, né? É estender a mão àquelas pessoas que estão vindo ali buscar aquele apoio, aquele amparo, né, das forças do orixá da casa, tá bom? Sheila, boa noite, estou aqui te ouvindo. Olha eu aqui, oi Sheila, boa noite, um beijo, nega, beijo. Então eu vou falar um pouco desse aspecto. Então, como que se inicia, né? E como podemos pensar o que acontece no lado invisível de uma gira de Umbanda? Então, eu vou trazer um contexto dentro da casa onde eu estou, que é a casa do seu Rompimato, né? Da tenda de Umbanda Caboclo Rompimato da Mãe Fátima. Eu estou lá dentro, então eu tenho aprendizagem lá dentro e eu experimentei lá dentro tudo isso, porque como eu falei para vocês, foi a primeira casa que eu entrei e lá estou até hoje. Mas em visitando outras casas, ou seja, visitando outros terreiros, outras tendas de Umbanda, eu vejo que existe um culto básico para o que chamamos de gira. Então assim, em grandes casas, na maioria das casas de Umbanda, esse processo que eu vou falar agora, ele é básico, ele é recorrente. Não na mesma ordem, mas talvez em ordens diferentes, segundo o guia espiritual da casa determina. Mas
que basicamente essas as formas que vão ocorrer dentro de uma gira de Umbanda, que eu vou apresentar então a seguir para vocês, tá? Então vamos começar. Com a aprendizagem que nós temos com a questão de orixá, né, africana de orixá, e tendo o conhecimento sobre isso, nós aprendemos que para tudo que se inicia, tudo se inicia com Exu, né? Com o orixá Exu, tá? Aprendemos que Exu come primeiro. Então, na maioria dos terreiros de Umbanda, assim como no Candomblé, e em outros segmentos de matriz africana, se inicia, né, o culto, a louvação, a sessão, a giro, gireu, a engira, né, se inicia saudando Exu e se oferendando a Exu, tendo em vista que nos é passado através de toda a ancestralidade histórica de que Exu come primeiro, e isso foi uma determinação de Oxalá. Então nós iniciamos uma gira, né? Saudando Exu. Por isso que Exu fica na porteira das casas de Umbanda, ou seja, nos terreiros de Umbanda. Então agora eu vou fantasiar este momento, que é a primeira parte de uma gira de Umbanda, para vocês entenderem. Então vamos lá. Geralmente, dependendo de como é a formação física de uma casa de Umbanda, e essas pessoas têm o culto a Exu, né? Como hoje 90% das casas de Umbanda tem. Geralmente a casinha de Exu ou o local onde Exu está sempre é a porta de entrada, tendo em vista que nós, umbandistas, temos a fé e a crença e a mística voltada de que Exu são os grandes guardiões de todos os trabalhos que vão ocorrer e guardiões do nosso dia a dia. São entidades espirituais e orixá que são provenientes do princípio de guardar, de proteger o lugar, né? Então, geralmente, eles são a porta de entrada de qualquer casa de axé. Então, vamos lá. Eu tenho um terreiro que é numa casa, eu tenho um terreiro que é num salão alugado, eu tenho um terreiro que é na parte de baixo de uma casa, eu tenho um terreiro que já é na altura da rua, né? Sempre vai ter ali, logo na entrada, alguma firmeza que é destinada a essa entidade ou esse orixá chamado Exu. Geralmente do chefe da casa, né? Ou alguns outros que ele tem afinidade para as questões do trabalho. Então, você entrando dentro de uma casa de Umbanda, logo na entrada você vai ter ali a questão da casinha de Exu, do assentamento de Exu, da firmeza de Exu, né? Então, ao entrar dentro de uma casa de Umbanda para assistir uma gira, participar de uma gira, você passa por esse lugar. Então, a primeira coisa que você faz tendo em vista que lá existe uma força sentada, você vai dizer: salve suas forças, né? Salve as forças desse guardião, salve as forças desse Exu. Se você souber, já cumprimento pelo nome. Salve a força de seu sete porteiras, salve a força de seu tranca-rua. Me dá licença, né? Para entrar, deixo aqui para trás toda a energia negativa que possa ter, para que eu entre puro, né, mais purificado para participar dessa sessão. Então ali eu já saldo Exu, né, e entrei na casa. Então quando a gente inicia uma gira, a primeira coisa que nós, os sacerdotes, fazem é fazer a oferenda, cantada então para Exu, e aí a gente faz a entrega do padê, né, ou ipadê, que é o alimento de Exu feito com farinha, muitas vezes feito com dendê, com pinga, com água, né? E alguns tipos de farinha. Então, ali o que acontece? Então, nós vamos abrir a nossa gira, vamos cantar então para os guardiões, né? Salve Exu, Laro Exu, Exu é Mojubá, né? Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Lá na porteira eu deixei meu sentinela. Eu deixei seu tranca-rua tomando conta da cancela. Eu deixei seu tranca-rua tomando conta da cancela. Nisso, né, geralmente o sacerdote ou os filhos
de santo do terreiro vão até a porteira, acender lá a vela e fazer a entrega dessa farinha de Exu que a gente dá na rua, né? A gente coloca na porta, mas a gente despacha na rua, o padeiro e a água. Por quê? Porque Exu é o orixá que está naquela vibração do caminho, né? Ele está nas portas guardando. Então a gente faz essa entrega para ele de uma forma de saudar e despertar. Exu, olha, vamos começar os trabalhos, está aqui sua oferenda, fique atento para que nós possamos fazer um trabalho tranquilo, né? Então quando eu vou subindo, tocando o adijá, ou tocando a sineta, ou levando o padeiro, ou levando então a quartinha de água, eu vou falando, Exu, fecha a rua e abre o terreiro para os nossos trabalhos, né? Não deixa nenhuma quizumba, nenhum feitiço, magia, passe amarrado, caminho cruzado nos afete, que nenhum obsessor, que nenhuma quiumba, que nenhum sofredor possa atrapalhar os nossos caminhos, tá? Boa noite, gente. Boa noite todo mundo que tá me dando boa noite, tá? Beth, Mirley, Valéria, todo mundo. Então, quando a gente faz isso, se a gente olhar pelo lado espiritual, o que acontece? Exu então está sendo ativado, ele está se colocando de prontidão na porta do terreiro para proteger, para que a gira toda aconteça sem nenhuma, sem nada a interferir, tanto física quanto espiritualmente, tá? Então, naquele momento, o Exu ele vai abrir a guarda na porta do terreiro, ok? Ou seja, o Exu vai estar lá recebendo aquilo e estará de prontidão junto com as suas falanges espirituais protegendo. A partir desse momento, Exu já está ali presente espiritualmente, não só assentado a sua energia numa firmeza, mas a energia Exu está ali presente para que aquilo possa ocorrer da melhor forma possível. Então, inicia-se a gira de Umbanda, oferendando Exu. Acabando de fazer todo esse ritual, de dizer tudo isso, sabendo que aquela força está ali, que aquele lado espiritual está ali, a gente já fica mais tranquilo, né? O que acontece no lado espiritual? Exu fica lá de guardião. E todos os espíritos obsessores ou espíritos inferiores que são muito atraídos por nós, pelas nossas falhas, né? Eles vão estar entrando lá também para assistir a gira. Então a gente tem assistência tanto de pessoas vivas quanto pessoas mortas, né? Tanto de pessoas encarnadas como pessoas desencarnadas, ok? E ali Exu já põe uma ordem, né? Já permite quem pode e quem não pode entrar. E eu estou falando quem pode e quem não pode entrar no lado espiritual, né? E aqueles que ele deixa entrar, ele já deixa sinalizado. Eu não quero baderna ali dentro, caso você venha para isso, porque eu tô aqui de guardião. E Exu vai se apresentar da sua forma espiritual que ele mais se apresenta, né? Com o qual ele tenha a sua afinidade pelo espiritual, né? Então ali a gente já tem essa força acontecendo, né? Exu tá ali espiritualmente firmado no nosso portão, na nossa porteira, né? E ele tá ali cuidando para que os espíritos não venham naquele lugar de forma a atrapalhar, tá bom? De forma a atrapalhar, de forma a fazer com que haja confusão dentro desse momento celebrativo que é a gira de Umbanda, né? Olha que interessante. Então esse é o aspecto espiritual do início ali da gira. E aí, oferendou-se Exu, né? Nós iniciamos ali a abertura dos trabalhos. Algo muito importante a se dizer. Se vocês forem no terreiro de Umbanda, vocês vão perceber que existe um espaço demarcado aonde ocorrem os trabalhos e aonde as pessoas que vão lá buscar assistência ficam. Então há uma divisão, tá certo? Do local onde é assistência para os locais aonde acontece o trabalho. E isso tem um fundamento, uma mística ancestral muito antiga, né? Nas tribos africanas, né? Nas entradas das tribos africanas,
se colocavam portais, totens ou portais, né? Que sinalizariam ali uma força de energia. Então, eles colocavam em alguns locais, né? Chifres, madeiras, pedras que se fariam então as tronqueiras da entrada daquela tribo, né? E naquelas tronqueiras tem uma força assentada, né? Então, quando você passa por ela, você está entrando num campo, né? Numa tribo espiritualizada. Então, toda terreiro de Umbanda, se vocês vão ver numa gira, tem as duas tronqueiras, uma do lado da outra, às vezes é na entrada do terreiro, dependendo da parte física, às vezes é dentro do próprio salão que tem duas tronqueiras, que distingue o lado onde as pessoas vão ficar e o lado dos trabalhadores da Umbanda onde vão ficar. Geralmente nessas tronqueiras, né, na maioria dos terreiros nós temos assentado Exu e Pombagira. A maioria dos terreiros fazem essa forma de assentamento na tronqueira, para dar já essa noção de que é a porta de entrada, então ali está assentado os guardiões que são das entradas, que são então Exu e na Umbanda as Pombagiras, né? Por isso que quando o médium passa por essa porteira, ele cumprimenta aquela porteira, né? Ele pede licença para entrar para aquele espaço. É como se fizesse uma divisão de dois mundos, né? Aqui do lado de cá, dessa tronqueira onde está sentado as pessoas, é o mundo, e a partir do lado de cá se torna um espaço espiritual, né? Um espaço de Aruanda, né? Que é o termo que a gente usa para falar do céu, tá? Então, passou por ali também, que é aquela tronqueira, cumprimentou, ele tá pronto e ali já fez a entrega de Exu, né? Isso já acontecendo, já expliquei o lado metafísico disso, ou seja, o lado espiritual disso, né? Inicia-se então os trabalhos na gira de Umbanda. Então vai começar a cantar para a abertura dos trabalhos, né? Então, geralmente o pai de santo, a mãe de santo, né, o padrinho ou madrinha, dependendo do termo que é usado em cada terreiro, ele vai tocar suas sinetas ou vai tocar de seu adijá e vai falar salve aberturas dos trabalhos, né? Aí os ogãs vão começar ali a tocar e vai começar a abrir os trabalhos, que tem várias músicas que se canta para abertura do trabalho, né? Já abri minha jurema, já abri meu jurema, com a licença de mamãe Oxum e nosso pai Oxalá. Ou então você tem eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, eu abro a nossa gira Sambolê, Pemba de Angola, o Yansan, rainha desse Congá, abre a sua gira para os seus filhos trabalhar. Então você vai fazer uma entonação cantando a abertura daqueles trabalhos, conforme o atabaque está tocando, já está se dissipando no ar a vibração energética do coro, que faz a convocação, né, que invoca a força ancestral dos orixás, guias e protetores espirituais. A sineta, né, ou a Djá da Mãe de Santo, tem o mesmo fundamento de chamar aquela força. Então, quando está se cantando, vou abrir minha gira, vou abrir minha jurema, vou abrir a nossa gira, se abre um campo espiritual, né? Um portal espiritual, aonde os guias que vão trabalhar naquele dia, eles se achegam e ficam ali dentro daquele espaço, aguardando então para o momento deles trabalharem. Então se abre um portal muito grande, né, aonde os guias vêm do espaço espiritual de onde eles estão, que nós chamamos de Aruanda, né, vêm para acompanhar a gira, ali naquele espaço que passou da porteira, aquele lado de dentro. Enquanto isso, no espaço de fora onde estão as pessoas, se abre também o mesmo portal, né, aonde ali vai estar alguns guias, né, orixás e guias, que vai estar propício para segurar todas as demandas que as pessoas trouxerem. Então, quando está abrindo o trabalho, os nossos guias já estão trabalhando ali constantemente para segurar, né, qualquer conflito espiritual que exista. Então, eles se achegam na hora que abre o trabalho, estão ali presentes, né, todos aqueles trabalhadores que vão trabalhar naquele dia,
Bem como lá no lado da assistência já tem outros, né? Muito provavelmente guiado por um preto velho, por um caboclo, pelo próprio Exu, pela própria Pombagira, vão estar ali para fazer a segurança, né, e proteger os irmãos que estão na assistência. Então eu abri a gira, eu invoquei, eu pedi, né? A gente entra naquela harmonia, tá todo mundo pensando, chegou o meu dia, estou aqui para trabalhar. Abre-se esse portal espiritual, eles vêm de Aruanda assistir os nossos trabalhos, né? Ficam já posicionados em seus devidos lugares, assim como nós ficamos aqui no lado físico, posicionados em seu devido lugar. E eles já ficam lá preparados para os trabalhos acontecer. Então eu invoquei, eu pedi, eu chamei, né? Então abri os portal e eles chegaram. Então abri a gira. Depois que eu abri a gira, geralmente sabendo que então, como eu abri e invoquei todos eles, eu sei que eles estão ali, eu faço um ato de bater a cabeça, né? Bater a cabeça é levar a fronte da cabeça até o chão em uma forma de respeito e uma forma mística e ritualística de se dobrar, agradecendo para que essa força espiritual grande e magnífica se fez presente aqui no Aie, se fez presente aqui na Terra, que está aqui no meio de nós, né? Como eles são guias e como eles são orixás, eles vieram antes de nós, então eles são considerados nossos ancestrais. Por este motivo, nós colocamos a cabeça no chão também, para mostrar que eles estão à frente de nós, né? Que eles eram primeiros que nós. Outro fato do bater a cabeça, né, é que antigamente os escravos, quando eram pegos na África e vieram para o Brasil com a condição de escravo, para ter uma referência da sua terra ou do seu orixá regente da sua tribo, da onde ele morava, eles traziam um pouco de terra ou uma pedra, né, da sua terra, da sua África, e na senzala eles faziam um buraco e assentavam ela no chão, mostrando que ali existia um pedaço espiritual da sua fé, da sua crença, como também estava ali o chão, né, da onde eles nasceram. Então, por esse motivo, também batemos a cabeça, porque nos chãos dos terreiros de Umbanda, geralmente tem assentado uma pedra, uma força, né, um magnetismo do orixá regente daquela casa. Então, nós batemos cabeça também na intenção de saudar aquela força sentada naquele chão. O outro fato também que temos ao bater a cabeça é dizer e agradecer por estarmos tendo a oportunidade de estarmos na Terra. Porque nós não bandistas não vemos o mundo nem a Terra como algo ruim e algo que nos desconecta da força ancestral, que nos desconecta de Deus. Pelo contrário, nós acreditamos que a Terra é sagrada porque é nela que é germinada, né? A nós é dada a possibilidade de termos a prosperidade de se alimentar desta terra, né? A natureza, a terra, a natureza. É aqui que nós vamos conhecer nossas famílias, os esposos, os maridos, as esposas, onde vai ter os filhos. É aqui que nós vamos experimentar o amor, é aqui onde a gente vai experimentar a alegria, o prazer. É aqui. É aqui. Então isso foi dado a nós. Então também é uma forma de referência. Então referenciamos aos guias que estão ali presentes, reverenciamos a ancestralidade e reverenciamos a força que está sentada naquele chão e reverenciamos a terra, a natureza, a força. Essa terra que é o nosso local onde foi nos dada essa oportunidade. Aqui é um lugar lindo, maravilhoso. Tem um monte de nhaca. Tem um monte de nhaca que nós fazemos. Mas aqui é maravilhoso. A gente joga qualquer semente numa terra, ela nasce. Né? Aqui é nos dada água. Aqui é onde a gente vai conhecer as pessoas que nós amamos, né? A Hannah coloca... Com essas informações, fico cada dia mais apaixonado por todo o processo. Obrigado, Pai, por essa live. É essa a intenção, Hannah. A Luciana Pagiato. A cada pedaço do divino também
está aqui nas matas, na água, no mar. Exatamente. Então o chão vai representar a terra, né? Esse planeta onde a gente está, a natureza. Então fizemos o ato de bater a cabeça para essa força ancestral. Como o guia, como existe um chefe, né, dentro do terreiro, o pai de santo, a mãe de santo, geralmente também se bate cabeça para ele, porque eles, por ser o dono daquele local, ele se torna um ancestral maior daquele local. Então, por respeito e reverência, também faz o ato de se bater a cabeça. Lembrando, gente, que esse ato de bater a cabeça não acontece só na Umbanda, não, nem só no Candomblé. Em diversas culturas, cultura indiana, quando os filhos vão na casa de seus pais, o que ele faz é ali beijar os pés do pai ou descer a cabeça até os pés dos pais, né? O padre, quando vai ser ordenado padre, ele deita no chão também. É um sentido de se colocar humilde, de se prostrar a uma força maior, uma força de maior magnitude que a gente, tá? Então, abrir a gira, bate a cabeça. Aí, geralmente, os terreiros, né, vão cantar para Deus, vão cantar para o Olorum, vão cantar para Oxalá, né? Vão pedir essa força, né? Vão invocar, ó, vocês já estão aqui, agora nós vamos pedir essa força. Ó, vocês chegaram até aqui, então nós vamos cantar para você, nós vamos te reverenciar, nós vamos vos presentear. Então vou cantar um ponto, saravá para nosso, saravá para Tupã, saravá para Olodumare, saravá para Deus, né? Canta-se para Deus, canta para Oxalá, e aí canta-se para 7 linhas. As 7 linhas são um canto que é feito para todos os orixás da Umbanda Sagrada. Então você vai cantar de Oxalá, né, ou de Exu a Oxalá, ou de Oxalá até Exu, passando e cantando para todos os orixás que estão ali presentes. Então já estou saudando, né? E quando a gente faz isso, né, a vibração na hora que se fala o nome daquele orixá, ela se expande para dentro do terreiro. Por quê? Porque nos terreiros de Umbanda nós vamos ter os filhos que já são feitos, né? Que já passaram por processo de iniciação e já têm os seus orixás assentados em sua cabeça, tanto no Candomblé quanto na Umbanda, né? Já tem assentado. Então existe fisicamente, olha que lindo isso, por isso que um processo de iniciação tem que ser feito com responsabilidade. Já existe ali a força de orixá vivo na cabeça de um filho. Então ele já está presente pela presença física de um filho. Olha que bacana, de um filho que tem já aquele orixá assentado. E quando se canta nas 7 linhas para todos os orixás, quando chegar a parte daquele orixá, por exemplo, for cantar para o Oxum na hora que tá cantando para 7 linhas, vai irradiar o meu ori, porque ali eu vou distribuir junto com a força do orixá que foi assentada na minha cabeça, a energia necessária para aquele trabalho, né? E aí vai irradiar. Então, quando se canta para 7 linhas, vamos lá, o lado metafísico, o lado espiritual. Quando vai se invocando a força de cada orixá, isso daí, gente, poucas pessoas refletem, sabem, né? Quando se canta, vai ativar, olha que coisa mais linda, vai ativar o orixá da pessoa. Como eu já falei para você, ori, cabeça, chá, senhor, orixá, senhor da cabeça. Vai fazer externalizar a força do orixá que está sentado na cabeça do filho, que já foi feito e iniciado. Ah, mas e quem não foi iniciado? Você vai estar recebendo na sua coroa a radiação das 7 linhas, né? Porque você está no processo, né? Você está recebendo tudo aquilo, você está no processo. Então tocou para 7 linhas, por isso que, por exemplo, tá cantando lá, né, para 7 linhas. Pensa no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção, né, lá, 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 lá. Aí vai falar lá, Oxum, né, nas cachoeiras de Oxum. Aí o filho de Oxum vai, bate a mão no chão e bate a mão na sua cabeça, saudando o seu orixá. Quando eu faço esse processo, assim como as outras pessoas que já são iniciadas, quando fala de algum, bate a mão no chão e bate a mão na cabeça, se expande a cabeça da pessoa e irradia para as demais pessoas aquela força. Porque além da força espiritual, além da força física dos assentamentos, né, existe a força
humana e espiritual assentada na cabeça do filho, né? Então aquela pessoa, por exemplo, o André, ele não é só o André é uma Oxum, né? O Guilherme, né? O Guilherme não é só mais o Guilherme é um Ogum. A minha mãe, né? Filha de Ogum, né? Mãe Fátima de Ogum Rompimato. Minha mãe não é mais mãe Fátima, minha mãe Fátima, ela também é um Ogum. Ela se torna também um orixá. Então, quando está saudando aquilo, está saudando a cabeça de todo mundo que tem orixá feito, que tem orixá sentado. E irradia a vida daquela pessoa. A gente não tá vendo, porque às vezes é tão corrido, a gente fica prestando atenção, correndo. Mas na hora que canta isso, vai acontecer um efeito metafísico que o seu ori vai pulsar, porque além da presença espiritual daquele orixá, o seu assentamento que foi feito aqui na sua cabeça vai expandir e todo mundo vai ser beneficiado por isso. Por isso que é importante nos terreiros ter as pessoas iniciadas, né? É muito maravilhoso, gente, isso daí. E eu queria compartilhar isso com vocês a partir dessa visão, né, dessa minha visão, para vocês assim realmente valorizarem uma gira, o que é uma gira de Umbanda, né? Que importância que tem cada momento, cada ritualística disso. Então aí cantou então para 7 linhas. Então, despachei Exu, né? Eu oferendei Exu, abri os trabalhos, né? Cantei para Oxalá, cantei para Deus, pedindo a força ancestral e ali tô cantando então para 7 linhas. Então cantei para 7 linhas. Aí, geralmente as pessoas vão fazer a defumação. Então, depois que cantou as 7 linhas, né? Vamos fazer a defumação. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda igné, beijo e alecrim alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Ou então, vamos defumar a Umbanda com 9 anjos do céu. A Umbanda cheira rosa, rosa cheira guiné. Como a nossa religião é uma religião de culto ancestral e uma religião de culto à natureza, óbvio que falando em natureza nós temos que ter as ervas. E aí entra um filho de santo com uma brasa de carvão vermelha, né? E lá é jogado essas ervas maceradas com resinas de beijoim, de mirra, né? É jogado e aí começa a queimar, tá certo? E aquilo vai defumando, ou seja, aquilo vai incensando. Então vai incensar os pontos de força da casa, que são os 4 cantos de um terreiro de Umbanda, vai incensar o congá, que é o altar, vai se incensar o atabaque, os assentamentos, vai incensar o zelador daquela casa e vai incensar os filhos daquela casa e algumas casas como a que eu estou, né, incensa também o pessoal da assistência. O que acontece? Para que é a defumação? A defumação é para que aquelas ervas exalem os seus cheiros, né? E que elas dissipem do nosso corpo físico, mental e perispiritual as miambas ou as energias, né, da defumação, ou das energias negativas que a defumação exerce. Então, eu venho com, olha lá, com carvão quente, né, em brasa, o elemento fogo, tá certo? O elemento fogo, né? Venho com o elemento terra, porque ali eu tenho as ervas e folhas, ok? Elemento terra. Quando eu jogo o elemento terra no fogo, o elemento água se faz presente, porque o que sobe de fumaça, ok? É a umidade que existe nas folhas que foram usadas para a defumação. Quando ela se espalha pelo ar, elemento ar. Fogo, terra, água e o ar. A gente está ali, né, envolvido pelos grandes mistérios. Olha que interessante. Então, aquilo vai fazendo um efeito espiritual que, se vocês forem ver, né, é como se... Fazendo mó barulhão, fecha a porta, por favor. Sobe aquele cheiro, então vai entrar pelos nossos nariz, que vai fazer o nosso pulmão jogar aquele sentido daquele cheiro para as nossas vias
né, sanguíneas que vai fazer rodear. Então o incenso, a defumação entra dentro de nós. Entra dentro de nós. Olha que interessante, vocês já pararam para pensar nisso? Que a defumação entra dentro do seu corpo e vai te trazer sensações. Por causa do cheiro, vai mexer com o seu aspecto emocional, né? Vai te trazer emoções, vai fazer você se ligar e religar à natureza. Ligar e se religar com aquilo que é dado de presente para nós, que é a natureza, né? Sobe os cheiros. Então entra dentro de nós. Entra dentro de nós. A mulher colocou que travou, tá tudo ok? Eu tô olhando aqui, tem uma parte que travou mesmo. Acho que voltou, né? É uma parte que entra dentro de nós, né? Que nos envolve internamente. E aí também aquela fumaça, aquele cheiro vai passar pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo. Então ela vai fazer uma desinfecção e vai nos colocar num estado, né? Num estado mental de envolvimento, nos preparando para a sensibilidade do contato mediúnico e espiritual, né? Então a defumação ela faz a limpeza. Neste momento, né? Oxóssi, os caboclos, né? Estão em prontidão, né? Por quê? Porque o sangue, por causa das forças das folhas, né? E o calor dado ali pela terra, né? Por Obaluaê, por Ogum, por Exu, na brasa do carvão, pelo ar de Ançã, pela umidade do Oxóssi, né? Os guias começam a partir do mecanismo material da fumaça da defumação, eles têm a possibilidade de formar canais para nos ajudar a fazer a limpeza perispiritual a partir da radiação do que eles trazem quando estão em terra dentro de uma gira de Umbanda, né? É muito forte a defumação. O que o filho de Umbanda deve fazer na defumação? Deve dizer aqui que essa defumação venha trazer o equilíbrio da minha consciência. Quem é filho da casa sabe como eu ajo, né? Como eu faço meus gestos, né? Que essa defumação entre em meu ser e me coloca em harmonia com o que vai acontecer aqui, no meu culto da natureza, né? E me limpe de todas as coisas ruins que são provenientes de mim mesmo, né? Para fora. E se dissipa essa energia negativa que eu possa ter trazido aqui para me preparar para os trabalhos espirituais, né? Então aí temos a defumação como algo muito importante dentro da nossa gira, ok? Passando a defumação, geralmente vai ter alguns outros cânticos, mas geralmente as pessoas, né, já preparadas vão cantar o hino de Umbanda, né? Então quando se canta o hino de Umbanda, né, refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, que é o nosso hino, o hino da nossa religião. Neste momento, né, que a gente fecha os olhos e põe a mão no peito como se estivesse como fazendo uma reverência a uma bandeira, né, a bandeira de Oxalá. Neste momento que a gente está cantando o hino de Umbanda, a gente se interliga espiritualmente com todos os terreiros de Umbanda que existem no mundo. Quando cantamos o hino de Umbanda, nós nos ligamos com todos os filhos de Umbanda, todas as casas de Umbanda. E mais, quando cantamos o hino de Umbanda, os guias, né, os orixás, os guias e protetores espirituais estão em prontidão nos irradiando. Porque a gente canta um hino que vai fazer a ligação com Orum, com Aruanda,
com o céu, vamos dizer assim, com o espaço espiritual sagrado, né? Nós vamos estar ali interligando, porque nós estamos fazendo ali um juramento, né? Porque a gente fala no final: levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Você está dizendo que você está comprometido. Quando você canta o hino de Umbanda, significa que você está comprometido. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos significa você no meio junto com outros, né? Então, a partir do momento que se canta o hino, desculpa que balançou a mesa aqui, gente. Quando a gente canta o hino, né? A gente está fazendo uma reverência à religião, a religião daqueles orixás que estão ali presentes, né? E eles estão ali fazendo a guarda pra gente e a gente está se ligando energeticamente com os demais outros terreiros de Umbanda que existem em todo o espaço do mundo, né? E você está fazendo seu juramento. Lembre-se muito bem disso, né? Que o André está dizendo para vocês. Quando vocês cantam um hino de Umbanda, vocês estão fazendo um juramento. Vocês não estão cantando simplesmente uma cantiga, um hino qualquer. Você está se comprometendo. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Você já pensou que você está tendo a responsabilidade de levar a bandeira de Oxalá? Né? Isso é muito forte, tá? Então te coloca ali como parte de um exército, né? Ele é uma afirmação, como tá colocando a Nathalie aqui, né? É uma afirmação da nossa fé, né? Da nossa fé. Então ali é um comprometimento. Ali, neste momento, sabe o que acontece? O momento do hino de Umbanda é onde vai ser irradiado e fortalecido os nossos dons espirituais e humanos. Quando se canta o hino de Umbanda, é nesse exato momento que Oxalá, né, que os guias vão irradiar, ok? Para alimentar os dons espirituais que você tem. Seja cantar, incorporar, conduzir, né? Os seus dons espirituais dentro de uma casa de Umbanda, dentro da religião de Umbanda, como os seus dons pessoais. Seus dons pessoais, até profissional, né? Na hora que você canta, você está se armando. E você se arma daquilo que você tem, dos dons que você tem. Então, neste momento, é dado para você, né? É nutrido em você a fortificação dos dons espirituais que você tem. E aí, então, acontece tudo isso, né? Saudamos Exu, abrimos a gira, cantamos para Oxalá, cantamos para 7 linhas, né? Tô falando de todos os envolvimentos físicos, emocionais e espirituais que existem nisso. Cantamos para 7 linhas, cantamos para defumação, cantamos o hino de Umbanda, né? E geralmente vai fazer, depois dessa sequência, às vezes um canto para um orixá e vai cantar individual para cada orixá, né? Ou então vai se chamar, às vezes, o guia-chefe daquele terreiro, que é o guia da cabeça, né? O guia da cabeça do babá ou da Iá do terreiro, né? Aí vai se cantar. Quando se canta isso, em respeito, todos os espíritos que estão dentro do terreiro, eles fazem, junto conosco, a referência ao dono daquela casa, né? Então, quando vai falar Saravá chegada do guia-chefe, ou Saravá chegada do caboclo tal, Saravá chegada da cabocla tal, Saravá chegada da preta velha tal, porque tem gente que tem, né, não só caboclo sentado na cabeça, mas tem os pretos velhos, né? Tem terreiro de Umbanda que o assentamento, eles são feitos coroação com preto velho, não é com caboclo,
né? Saravá chegada da vovó não sei quem, saravá chegada do caboclo tal, da cabocla tal, né? Aí todos os orixás no lado espiritual, tô falando, né? Se posicionam para dizer: estamos aqui junto contigo para servir a Umbanda, né? Então eles fazem o seu sinal de respeito, né? E aí geralmente nós aqui fazemos a mesma coisa, nos agachamos, né? Ou ficamos de joelhos ou ficamos numa posição de referência, abrimos o círculo para que o guia espiritual chega, né? Quando o guia espiritual incorpora, né, no chefe da casa, todas as coroas feitas pelo chefe da casa, pelo guia espiritual da casa, ou pelo orixá, o orixá da casa, né? Ou pela mão do sacerdote, pela mão do orixá daquele sacerdote, quando ele baixa em terra, automaticamente sua cabeça tem que ir ao chão também, porque nesse momento existe um impacto de radiação extremamente forte, que é o elo que foi feito entre a mão do babalorixá, a mão da yalorixá, da madrinha, do zelador, sei lá o nome que vocês chamam, né? Que foi colocado na cabeça daquele filho, os filhos iniciados. Os filhos iniciados têm que ir de prostrado ao chão, porque na chegada do guia-chefe, a radiação dele vai lá na sua cabeça, porque tem a força dele aqui. Porque ele tem a força dele assentada aqui. Aos que não são iniciados, também vai fazer o mesmo gesto, porque eles estão ali colocando a cabeça deles, né, nas mãos daquele zelador, daquela mãe de santo, daquele pai de santo, e automaticamente fazendo isso está se colocando na mão daquele guia-chefe daquela casa. Então também a cabeça vai ao chão no respeito à ancestralidade, né? Aí o guia-chefe chegou. Quando o guia-chefe chegou, automaticamente o orixá de cada um já está postos ao lado da pessoa. Sabia? O caboclo de cada um, a cabocla de cada um. Quando o guia-chefe chegou, os orixás no lado espiritual já se posicionam ao lado do filho que foi feito para aquele caboclo, para aquele orixá. Já fica do lado, aguardando para ter a incorporação ou não, né? Depende do que o guia-chefe vai dizer, né? E aí, então, o guia-chefe chegou, ele vai fazer, então, o seu ritual, né? Ele vai dançar, ele vai rodar, ele vai dar o seu grito. A partir disso, ele está trazendo a assinatura dele e a força dele em terra, né? E geralmente aí ele vai riscar o ponto, né? Vai riscar o ponto no chão. Ou seja, ele vai colocar a assinatura dele no chão do terreiro. É uma mandala que é feito, é um riscado com a pemba, que é um giz. Quando eu for falar de ponto riscado, eu vou falar da pemba, né? Que vai ser uma próxima live, talvez eu vou fazer sobre pontos riscados. Ele pega aquele ponto com aquela pemba, que é um giz, né? Próprio, preparado, né? E ele vai riscar no chão o significado, né? Ou a proteção que ele está invocando para dentro daquela gira. Então ele vai riscar o ponto no chão. Quando ele risca o ponto no chão, todos nós também fazemos a reverência àquele ponto, porque ali ele está afirmando quais as forças importantes para estar naquele momento, naquela gira, para atender aquelas pessoas que estão ali sentadas, né? Não necessariamente vai ser o ponto de identificação dele, mas um ponto também, um ponto de invocação para as forças para qual ele quer que esteja naquela casa naquele dia, né? Porque os guias já estão sabendo o que vai acontecer. De uma certa forma, eles estão sabendo o que vai acontecer, porque sabe quem é cada pessoa que está lá. Porque cada consulente que chega lá, né? E aí é o processo que eu vou falar mais para frente. Há uma comunicação de quem vem com a pessoa, com a comunicação com quem está trabalhando ali dentro, né? Então o guia-chefe chegou, fez a marcação do seu ponto, assentou o ponto no chão. Então ele abre ali um portal específico para aquele dia de trabalho, né? Então às vezes ele vai trazer uma evocação maior de Oxóssi, ou de Ogum, ou de Exu, ou de Oxum, ou de Emanjá, né? Vai trazer uma força da natureza, vai vir
vai vir com a força de radiação do sol, da lua, vai ser da água, do mar. Então, assim, depende. Não é um ponto específico. Cada ponto que o guia pode fazer depende do que ele quer invocar para aquela gira. Então, necessariamente não é um único ponto, o ponto dele. É um ponto de força que ele está invocando para aqueles trabalhos que ali vão acontecer. Então, aí firmou seu ponto, já disse o lado espiritual disso, né? Invoca-se, né? E aí fica em prontidão para poder já iniciar os trabalhos. Às vezes ele vai fazer cruzamento de objetos, às vezes ele vai trazer uma mensagem, às vezes ele vai dar algum recado, às vezes ele vai dizer que como que é para se portar em determinado dia, que ele vai pedir tal coisa para ser feito, tal, né? E aí depois vem, então, ele vai abrir espaço para a chegada, né, dos guias dos filhos da casa. Então aí os médios vão para o centro do terreiro. Lembra que quando bate cabeça automaticamente os guias já vão para o lado da pessoa? Então ali vai para o centro do terreiro, que é na hora que acontece a incorporação, né? Incorporando, né? Aquela força já está ali, já utilizando da energia física do médium, né? Do plasma do médium. A incorporação se dá pelo perispírito, não é no corpo, né? E ele utiliza, né, o que a gente tem e o que a gente produz enquanto pessoas que estamos aqui encarnados, ok? Nós temos uma energia, como eu sempre digo, não há guia sem médio, nem médio sem guia. É um trabalho junto, em conjunto, né? E a partir desse momento os guias chegam e cada guia vai fazer a sua atuação, né? Os Oguns às vezes fazendo a limpeza, as Oxum trazendo a tranquilidade para o terreiro, lavando o espaço do terreiro. Nesse momento que está sendo girado, que os guias estão chegando, estão girando, eles estão ali puxando, eles estão ali trazendo, estão ali buscando, estão ali retirando, né? Neste momento, a assistência tem que estar muito quieta, sem ficar caçando assunto de blá blá blá, fofoca ou ficar comendo cachorro quente, hot dog, essas coisas todas, nesse momento, porque é nesse momento, ok? Que os guias estão ali, que eles chegaram, que eles estão rodopiando, é nesse momento que eles estão puxando aquilo de ruim que estava nos médios e que está lá na assistência. Porque às vezes a assistência, você tem uma pessoa sentada lá no banco da assistência para ser atendido, mas em volta dela tem 10 nego obsessor lascado, né? Que tá espumando de raiva ali, tá querendo usar a força dele. Então neste momento que acontece essa gira, né? Que eles estão girando, eles estão neutralizando os efeitos dessas entidades, desses espíritos obsessores, quiumbas, né? Enfim, sofredores, familiares da pessoa que está lá viva, da familiar que já morreu, espíritos vingativos de outras reencarnações, sei lá o que, né? A coisa ruim tá lá, entendeu? Tá lá. E na hora que tá girando, né? Na hora que tá cantando, né? E os guias estão ali, já tá fazendo uma limpeza para preparar o terreno para que ele não pegue nenhuma brecha para usar de uma feitoria dentro do terreiro, né? Geralmente eu estou desincorporado nessa hora, né? Porque a mãe está incorporada, nessa hora eu estou desincorporado. Por isso que eu puxo determinado ponto. Por isso que às vezes eu vou dançar de frente com aquele caboclo que está em terra, aquele caboclo de Ogum, aquela caboclo de Ansan. Por isso que eu faço o meu gesto. Por isso que eu me volto para perto da porteira. Por isso que eu olho para assistência. Por isso que eu olho para o lado de fora. Porque ali eu tô me ligando ao que está acontecendo no invisível. E ali eu tô pedindo aquela força. Então acompanhar um Ogum até a porteira tem um significado isso. Entendeu? Acompanhar uma Ansan até a porteira, levar uma Oxum a determinado local, cantar junto, dançar junto com ela, eu estou expandindo, né? Porque eu tô ali como observador e sensível ao que está aqui dentro e ao que está lá fora, ao que está dentro da gira e ao que está na assistência, né? Porque pode ter um obsessor lá dentro da gira, então tem que ficar atento, né? Por isso que puxa determinado ponto, né?
Então chegou os guias, enfim, né? Tocou, veio o guia da pessoa, os guias vieram, às vezes firmam ponto, às vezes não firmam ponto, né? Aí geralmente desincorpora e aí já vai iniciar, então depois o momento da incorporação dos guias que vão vir dar consulta, né? Geralmente na maioria dos terreiros é assim. Aí vai ter a incorporação dos guias de consulta, que aí as pessoas vão entrar para ter a consulta. Então, antes de eu falar dessa segunda parte de uma gira de Umbanda, eu quero fazer uma observação com relação à corimba e a tabaque, né? Quero fazer uma observação nesse sentido. Os ogãs, ou tabaqueiros, né? Ou corimbeiros, ou mestre, depende da tradição umbandista, tem um jeito de chamar, não é? Essas pessoas têm um papel fundamental dentro de uma gira igual a da zeladora de santo, igual da mãe de santo, ou do pai de santo, ou do sacerdote daquela casa. O couro tem a pele animal, né? E ali traz uma vibração que dissipa no ar. Então ali faz um chamamento, né, das entidades tocando, né? Quando ele está tocando, ele está fazendo ondas vibracionais. Se você tivesse como filmar, quem tiver uma câmera boa, vamos fazer esse teste um dia. Filmar o couro do atabaque enquanto o ogã está tocando, tá? E colocar assim em slow motion, ou seja, bem devagar. Você vai ver a tremida que o couro dá. É igual as cordas de um violão, né? Ele treme com determinado ritmo do atabaque. E isso dispara-se mandalas sonoras que vão preparar o espaço espiritual e físico da casa, né? Por isso que o ogã não pode brincar atrás do atabaque, não pode fazer graça atrás do atabaque. O ogã tem que estar atento ao que está acontecendo na gira. O ogã tem que ir pro terreiro de banho de erva tomado, cabeça lavada, mão lavada, né? Tudo vela acesa, firmar o couro, porque cada atabaque tem um orixá assentado nele, tá? Porque ele vai fazer parte do processo. Ele vai ser um filtro do que os olhos estão vendo, do que os sentidos estão sentindo. E ali na mão ele vai expandir e vai trazer essa radiação. O ogã, ele tem uma grande importância dentro da casa de também saber olhar e observar quando determinadas coisas estão acontecendo, tanto do lado físico quanto do lado espiritual, né? E o som dos atabaques que são tocados vão disparar, como eu falei para vocês, essas mandalas sonoras, essas vibrações sonoras que vai mexer com o nosso consciente, o nosso inconsciente e vai nos colocar numa situação, né, de transe, numa situação de ligação. Vai despertar dentro de nós, com a sonoridade dos atabaques, sensações importantes. Além de invocar os orixás, guias e protetores espirituais de um terreiro de Umbanda, o som do atabaque vai mexer com o nosso íntimo. É um papel importantíssimo, né? Por isso que eu não quis falar isso na hora de bater a cabeça, mas eu vou abrir esse adendo, né? Por isso que quando você chega no terreiro, geralmente não são todos que fazem isso. Você bate cabeça no congá, bate cabeça pro assentamento do guia-chefe da casa e bate cabeça pro couro. Porque o couro vai trazer essa vibração. O couro vai fazer a evocação, vai trazer a dança, vai fazer o gire, o sire, o indira acontecer. Você entendeu? Então tem um papel muito fundamental. Então, resumindo a primeira parte de uma gira de Umbanda, né? Abrindo a gira, invocando Exu, abertura dos trabalhos, ok? Cantando para Oxalá, para Deus, cantando para sete linhas, cantando para defumação, cantando para bater cabeça, cantando para saudar o guia-chefe, né? E cantando pro hino de Umbanda. Geralmente esse é o rito básico de uma gira de Umbanda, né? De uma gira de Umbanda, ok?
então o básico que geralmente ocorre dentro de uma gira de Umbanda. Então, geralmente algumas casas vão direto, outras casas fazem um intervalo nesse momento para os médios ir buscarem a caixinha com vela, né? Enfim, de buscar as pembas ou de pegar um pano que é específico daquele guia, né? E aí então vai iniciar a segunda parte da gira, que seria a parte para os atendimentos. Então vão chamar ali a corrente que vai trabalhar naquele dia. Então pode ser corrente baiano, corrente boiadeiro, preto velho, de Exu, de pombogira, de chumirim, de herê, né? De marinheiro, de ciganos, né? De caboclos, de preto velhos, né? Vai as pessoas, os médicos que já têm desenvolvimento, vai para o centro do terreiro. Lembrando, esses guias já estão no terreiro desde a hora que abriu a gira, ok? Aliás, eles já estão lá dentro da sua casa te acompanhando, né? Às vezes, mesmo você sabendo que você não vai trabalhar com tal guia, ele já está do seu lado. E aí eles baixam em terra. Então eles baixam em terra, eles vão pro cantinho junto com o seu cambone, ou com cambone ou sem cambone, depende da casa, né? E ali eles estão prontos para então as pessoas entrar. Então baixou lá os preto velhos, foi lá pro banquinho, sentou no banquinho, acendeu seu cachimbo, tá trabalhando ali as suas mirongas, ok? Tá trabalhando ali com as suas forças, né? E aí vem a pessoa. Então a pessoa vai entrar para passar pela consulta. Aí então, vamos lá. Consulentes e médiuns de trabalho. Preste atenção. Eu disse que Exu tá lá na porteira já cuidando de tudo, ok? Mas o tratamento que é feito para uma pessoa encarnada, ou seja, para o consulente que está lá dentro do terreiro, é feito também um trabalho, um tratamento para os espíritos que vieram acompanhar aquela pessoa. Para os espíritos que estão ligados com aquela pessoa. Porque nunca ninguém está sozinho. Ok? Nunca ninguém está sozinho. Até na hora do banho e de outras coisas, nunca estamos sozinhos, né? Então, quando você, consulente, passa pela porteira, você tem que ter a mesma ação que o médium de trabalho tem dentro da casa. Pedir licença por passar naquela porteira, saudar aquela força daquela porteira e dizer, né, que eu estou entrando limpo aqui para dentro para ser atendido nas minhas necessidades. Ok? Aí você entrou e você sentou. O lado espiritual que veio junto com você, seus guias ou algum outro espírito, né, vai estar no campo de atuação do guia que está incorporado no médium dando consulta. Tanto que geralmente, em algum momento da consulta, o guia vai parar, ok? Vai parar, vai ficar em silêncio, vai lá te benzer, vai ficar parado, que ele vai se interligar com a força espiritual que veio junto contigo. E às vezes vai fazer o trabalho que nem é ele que está pedindo, mas às vezes o orixá de você, ou guia de você, consulente que está lá sentado. Não é nem um pedido do guia que está incorporado no médium que dá consulta, ok? É o guia, seu guia, que vai se comunicar através do mental com o guia do médico que está incorporado, né? E muitas vezes há descarregos e desobsessões nas consultas que ninguém percebe, porque é muito sutil. Porque quando aquele médium está incorporado em mim, né? Estou incorporado com o meu preto velho, né? Não tá só eu e meu preto velho aqui, não. Tem outras falanges espirituais aqui por detrás. Tem o guia do Cambone. Tem os guias que às vezes vocês nunca vão conhecer, que são guardiões daquela casa, daquele terreiro, guias que não incorporam, que não baixam o corpo da pessoa, que são elementares, né? Que estão ali, eles estão trabalhando numa
infusão louca, uma infusão louca naquele atendimento. Às vezes acontece uma desobsessão num simples benzimento de um preto velho, que ele faz assim, por detrás você não tá vendo aquela pessoa sendo, aquele obsessor, por exemplo, né? Sendo segurado pelos espíritos que estão em volta daquele médium incorporado, ok? Que vai ser pego para ser levado para um outro espaço para ser doutrinado. Tem algumas pessoas aqui que já foram minha Cambone. Não é verdade que muitas vezes a pessoa chega, meu guia não fala nada, a pessoa chega, né? Ele simplesmente põe a mão, ou vocês mesmos que são médios de consulta, o guia de vocês põe a mão, a pessoa já chora, sem falar nada, sem você incorporado falar nada e sem ela falar nada, só de chegar perto, de frente, a pessoa já chora, né? Ali já está sendo feito um trabalho de uma desobsessão, de um espírito sofredor que está acompanhando aquela pessoa, ou uma doutrinação do espírito sofredor que está acompanhando aquela pessoa. Ah, André, mas é um problema que ela tem com o marido dela, por isso que ela está chorando. É um problema que ela tem com o filho dela, é um problema que ela tem com o desemprego. Nunca estamos sozinhos. A vibração que ela entrou é a vibração com aquilo que ela atrai, né? Então, num simples baforada de charuto, de cachimbo, de um cigarro, de um cruzamento com pemba, do estralar de dedo, de um pouco de alfazema na testa, de uma pemba no ori, ali já está acontecendo uma desobsessão. Não pensa que a desobsessão é igual à Igreja Universal, né? Eu quero sangue, né? Aquela patifaria que é feita. Bom, enfim, é fé, né? Não vou falar patifaria, mas muitas é patifaria porque os usam o nome dos nossos guias para fazer essas patifarias, né? Não precisa ter aquele escândalo, aquele teatro, aquela perturbação. A gente não invocou o Exu para segurar o terreiro? Então, por qual motivo a pessoa vai ter que ficar rolando no chão espumando? Surreal. Muito bem a palavra, Gabi. Né? Surreal. Né? Peraí, eu já invoquei a força de Exu pro terreiro. Não é pra ter confusão aqui. Não precisa ficar se debatendo, se estribuchando. Então, às vezes acontece uma desobsessão tão sutilmente, né? Então, isso, o simples fato de você estar ali, já nessa segunda parte que eu estou falando de gíria de Umbanda, você tá ali sendo consultado, muitas coisas já estão acontecendo do lado espiritual. Tanto com o guia que está incorporado naquela pessoa, tanto com os seus guias, quanto com os guias que regem a força daquela casa, né? Que muitas vezes não vamos conhecer, porque eles não vão incorporar, como o guia-chefe, os Exus da casa, enfim, preto velho, caboclo, etc., né? Estão trabalhando constantemente, e outras forças, não, outras falanges, porque eles estão resgatando às vezes esses espíritos para conduzir eles para uma doutrinação, estão afastando. Exu chegando, tem um espírito que tá ali consumindo a pessoa, né? Exu já chega todo poderoso, né? Com a foice, com o tridente, com a forma perispiritual, parecendo caveira, né? Já chega, já gruda aquele espírito infeliz que tá ali carcando a vida da pessoa, né? Já gruda na goela dele, já leva lá para fora. E aí, meu filho, se cuide aquele espírito, vai ser levado para o seu devido lugar, né? Mas qual espírito? É espírito que está com você às vezes desde quando você nasceu, um que você pegou na rua, um que você pegou no trabalho, um que você aproximou por causa de uma situação que você abriu um campo negativo em você e assim por diante. Como eu digo, nunca estamos sozinhos, há um mundo paralelo ao nosso mundo físico, né? Que nos influencia no lado mental das coisas, no lado emocional das coisas, né? A qualquer pessoa, tá? Desde o médio mais preparado de uma casa, quanto o médio que chegou ontem
vai sofrer influência se não tiver numa vibração positiva. Porque aí também você atrai por afinidades positivas. Eu sou alegre, eu sou espontâneo, eu sou lutadora, não sei o que. Vai aproximando aqueles. Mas se eu sou um coitado, eu sou infeliz, meu marido não me ama, meu filho briga comigo, eu queria aquele homem, eu queria aquele emprego, eu sou um coitado, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer isso. O alecrim do campo. Sabe o alecrim do campo, né? Alecrim do campo. Eu sou o alecrim do campo. Todo mundo me odeia porque eu sou bom. Todo mundo não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. As pessoas têm inveja de mim. As pessoas têm recalque de mim. As pessoas não querem me apunhalar. As pessoas querem me derrubar. As pessoas fizeram uma macumba para mim. O alecrim do campo, né? A vítima do mundo. O ser mais coitado. É a própria divindade crística em terra, né? É o próprio Jesus em terra. Ele é o poço de bondade. É a pessoa que faz tudo certo, que não tem perfeição, mas ela é tão perseguida pelos outros que querem fazer mal para mim, né? O alecrim do campo, né? Que arrasta a corrente no umbral quando morre, né? E aqui paga de alecrim do campo, né? É isso. Você vai se aproximar com seres que vai intensificar essa sua crença. Agora, se você falar assim, olha, não sei, se mandar uma macumba pra mim, não sei, também não me interessa, né? Porque tô aqui, tô fazendo. Se mandaram, do jeito que mandou, uma hora vai desfazer. Porque eu também tenho minhas forças. Então eu vou pra frente, não sei o quê. Falaram de mim, mas falaram de mim uma coisa certa, porque, né? Porque eu sou mesmo intrigueiro, eu sou barraqueiro, eu sou chato, nojento, sou mesquinho, eu sou fofoqueiro, eu sou intrigueiro. Então aquilo que ele falou de mim é real e aí tá doendo, meu bem, tá doendo em você, meu bem, né? Então você vai estar suscetível a tudo isso. Então, no momento... Nossa, fiz um adendo aí e viajei, né, gente? Desculpa, né? Eu fiquei pensando em várias situações aqui, né? Porque eu sempre me coloco como imperfeito. Se vocês verem, hoje eu tô fazendo uma live aqui, né? Falando de Umbanda, me colocando no papel de umbandista. Mas, eu fiz live escutando o show ali do Alok, que eu adoro, entendeu? Então, assim, a gente somos seres vivos, né? Com perfeições e imperfeições, e enfim, a gente tem que se assumir o que a gente é, né? As pessoas que não escutam o que o outro tem para dizer, ou que tudo que tá acontecendo é porque você é vítima e todos os outros é culpado, amigo, amiga, presta atenção, abre seu olho, porque às vezes o problema não é os outros, o problema é você. Não custa nada você escutar as pessoas. Abaixa seu ego e escuta um pouco as pessoas, né? Nem todo mundo tá ali para lhe fazer mal. Então a gente tem que aprender. E é assim que acontece numa gira. Fala pra mim se não é verdade, gente. Fala pra mim se não é verdade. Todo mundo que é um bandista aí, que participa de uma gira, que tá ali numa consulta, né? Cambonando uma consulta. É ou não é assim que os guias falam com a gente? Os guias tacam na nossa cara. Porque eles estão querendo nos despertar. Eles falam a coisa na bucha porque eles querem nos despertar, né? Porque não existe caridade falsa. A caridade ela tem que doer ao que doer. Mas ele tem que te alinhar. Ele vai ter que te alinhar. Não é verdade, Sheila? Tem que te alinhar, que nem você colocou aí, pura verdade, não é, filha? Não é isso que acontece? Às vezes você olha para aquela pessoa, né? Você fala assim, meu Deus, olha que veinha mais bonitinha, judiação, toda entravada ali, chinelinho todo arrebentado, coitadinho, né? Aí a veinha senta, a primeira coisa que ela fala é, queria derrubar alguém. Minha vizinha
lavou minha calçada, eu queria dar um jeito nela. Tem como dar um jeito nela? Olha que coisa, né? Aí às vezes você vê um cara todo bombadão, cheio de tatuagem, piercing atravessado, é buraco na orelha, buraco no nariz, buraco na testa, é negócio extrapassado pra cá, extrapassado na sobrancelha, é brinco, é um monte de coisa. Chega lá, o cara fala assim, eu vim aqui só pra tomar um axé, minha vida tá bem, eu tô feliz, tô trabalhando, talvez eu vou conseguir uma promoção, conseguir um emprego, eu vim aqui pra tomar um axé e pra agradecer, né, porque eu tô bem. Você entendeu, né? Os guias vão ver. A gente não vê, mas os guias vão ver, né? Tem que doer, tem que ser verdadeiro. A gente não pode se intimidar com o que a gente vê no físico. A gente tem que ver como que o guia tá vendo no lado espiritual da coisa. É isso que acontece numa gira de Umbanda, na hora dos atendimentos. O que eu tô falando sobre essa questão da segunda parte, tá? Da segunda parte, que é o atendimento. Então ele vai atender, vai cuidar daquela pessoa que tá ali, quanto vai cuidar dos espíritos que estão com aquela pessoa ali, né? Aí fez todo esse trabalho, acabou, as pessoas voltaram a se sentar, né? O pai de santo, a mãe de santo vai fazer o fechamento do trabalho. Às vezes eles chamam, por exemplo, se a gira foi muito fechada, às vezes eles vão fechar com Ogum, ou com baiano, ou com boiadeiro, com uma Inhaçã, né, ou uma Imanjá, dependendo de como foi os atendimentos daquela casa, na verdade, ele vai fechar ali, pedindo aquela força para fazer a limpeza, e aí vai acontecer então o fechamento da gira. Quando acontece o fechamento da gira, todas as demandas que estavam ali guardadas, então são retiradas para as coisas ir para o seu devido lugar. Os guias, né, irradia as pessoas novamente para elas se saírem limpas, né, daquelas consultas que houve, daquele trabalho espiritual que houve, limpa a pessoa, né, e volta então para o seu habitat de força, ou volta então para o anda, né, vão buscar a força para eles, enquanto os espíritos, na Aruanda. E para nós é fechado esse canal. E na hora do fechamento de gira, né? Quando é o fechamento de gira, a gente tem que fazer um momento de agradecimento. Porque servimos de instrumento para aquilo. Tanto os médios de Umbanda quanto os consulentes serviram de instrumento para a Umbanda acontecer, não é verdade? Então você agradece. E ali novamente no fechamento de gira, da engira, ou então fechamento do caminho, automaticamente nessa hora, por isso que muitas pessoas ficam com um pouco de dor de cabeça. Porque, né, depende da ligação que ela teve com a gira. Nessa hora se fecha, então, um pouco mais o terceiro olho, ou chakra, ou o ori, se fecha novamente para ficar seguro, para você seguir aí o seu dia a dia. Tendo em vista que é aberto, né, irradiado quando é saudado lá nas 7 linhas. É isso, gente. Eu acho que eu não esqueci muita coisa. Eu escrevi aqui no papel algumas coisas, né? Mas acho que é isso. Uma gira de Umbanda é isso. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho de todos os aspectos místicos, ritualísticos, o significado que isso tem, né? Falar um pouco do lado espiritual do que a coisa está acontecendo, né? Vi que algumas pessoas aqui ficaram felizes de ter descoberto algumas coisas. Teve algumas perguntas, gente, que eu não poderia responder no meio da live para não perder muito foco, tá? Desculpa. Mas agora eu vou deixar aberto aí uns 5 minutinhos para vocês então falarem alguma coisa ou fazer alguma pergunta focado, tá bom, minha gente? Focado neste tema que eu trouxe, né? O lado místico da gira de Umbanda. O que é uma gira de Umbanda. Primeiro eu queria saber se vocês gostaram, se foi interessante para vocês, né? E queria saber de perguntas, tá? Que vocês queiram fazer. Todos os meus vídeos agora vão ser colocados no YouTube, numa página chamada Aruandeiros, que tá aí na minha publicação anterior a este vídeo, tá lá o link, tá? Aruandeiros dos Orixás. Né? É um canal no YouTube que eu vou fazer, que eu já tenho há muito tempo com o Guilherme,
né, com o Guilherme, acho que mais de 3, 4 anos atrás, que a gente fez com o Guilherme. Por fim, a gente não conseguiu dar continuidade a esse projeto, mas todas essas lives agora a gente vai jogar nesse canal no YouTube. Então eu peço para vocês, entrem lá, e curtam, tá bom? Lá no YouTube. E curtam também a página Aruandeiros, tá bom? Porque agora, nessa quarentena, vamos aproveitar para fazer uns vídeos explicativos, né? Deixa eu ver, vamos lá. Daisy, ficou até o final, Daisy. Oh, maravilha. André, quando deixa a banda aberta? Não é a banda aberta, é quando deixa em prontidão, ok? O terreiro, porque sabe que tem alguma coisa que vai ter naquela gira. Então fala assim, que você está falando por causa da questão da quinta-feira, vamos deixar a gira aberta. A gira aberta é deixar essa energia correndo até chegar o momento da gira, porque pode ser uma gira pesada, pode ser, enfim, tá? Vamos lá. Ui. Sinto dores de cabeça, mas é isso que eu falei pra vocês, tá? Pode passar o Fazema depois que acabar os trabalhos, pode fazer o Fazema. E quando chegar na sua casa, você pode tomar um banho com o restinho do banho que você deixou pra ir no terreiro também. Não faz mal nenhum, tá? Que bom, Sheila, que você gostou. Que bom, Thiago, que você gostou. Que bom, Hannah. Que bom, Daisy. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Lu. Rafael. Francisquini. Obrigado de ter participado, Rafa. Que está aqui do meu lado. Ok, Gabi. E pediu sua bênção. Gui, manda um beijo pro Gui. Fala que a gente tem muito trabalho aí pra publicar esses vídeos, tá? Manda um beijo pra Sophie. Eu tenho muita dificuldade para incorporar. Mas também quanto tempo que você participou de um trabalho de desenvolvimento dentro do terreiro, entendeu? Então assim, Hannah, é muito tranquilo isso, né? Você vai se adaptando, né? Você vai se adaptando, fica tranquilo. Leva um tempo mesmo para você conseguir ter essa afinidade da incorporação perispiritual com o guia. Fica tranquilo que isso é normal, você nem teve muito tempo, né? Para conseguir fazer seu desenvolvimento. Sheila, gratidão a minha por você estar aqui assistindo, muito obrigado. Minha mãe mandou um beijo pra você, Sheila. Ela é só Cambone. Tá explicado. Nath, Laura. Laura, muito obrigado. Explicação, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Camila, pelo celular da minha mãe. Beijo, Camila. Beijo pra sua mãe e pro seu papai. Andréia, muito obrigado. Que bom, Valquírio, o que você está fazendo nessa live devia ter nas casas, aulas, porque muitos estão na gira e não sabem nem o porquê estão ali. Essa é a intenção de fazer aqui, o Valquíria, porque eu também eu acho muito interessante a gente saber, né, saber o que a gente tá fazendo, né? Você colocou aula, porque estão na gira e não sabem nem por que estão ali. Nós que estamos na assistência observamos muito. Bom, eu sou uma observadora. Pensam que é oba-oba e é festa. Vamos curtir e tal, mas enfim. Então, eu gostei muito do seu ensinamento. Que bom, entendi o que você quis dizer. Valquíria, entendi. Sim, muito obrigado, Simone. Muito obrigado. Já mandei beijo pra Sophie. Valeu, Gabi. Que legal. Olha que legal, Rafael. Vem um dia, tá? Quando a gente voltar aos trabalhos lá, a gente avisa você. Boa noite, obrigado, Chico. Amei, amei. Obrigado, pai. Oxalá abençoe. A Sheila mandou coraçãozinho azul pra você, já. Vocês querem fazer alguma pergunta especificamente sobre a gira, sobre o ritual da gira, que talvez não tenha ficado claro pra vocês ou que vocês tenham dúvida? Porque se vocês não tiverem pergunta, eu vou ficar muito satisfeito. Porque eu vou falar, caramba, acho que eu consegui falar e o pessoal conseguiu entender, né? Olha a Daisy aí falando que aprendeu um tantão, conheceu como que é, né, Daisy? A Daisy, trabalhou com nós. Minha mãe tá mandando um beijo, Daisy. Eu também amo vocês, Gabi.
Obrigado eu. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente, sobre essa questão da gira, não sei se vocês conseguiram entender o lado espiritual, do passo a passo, né? Então, fechando ali, a gira é isso, né? É um culto, onde a gente vai invocar as forças para fazer o ato da caridade, né? Do atendimento. Tem a abertura dos trabalhos, né? A saudação Exu, abertura dos trabalhos, saudação a nosso Pai Maior, ao Oxalá, as 7 linhas, o hino de Umbanda, bater cabeça, defumação, saudação do guia-chefe, né? Às vezes alguma outra coisa, dependendo da festividade ou de um culto específico para um orixá. E depois a gente tem a parte que vem os atendimentos espirituais e aquilo que acontece nos atendimentos espirituais. Tá bom? A Deise mandou um beijo pra você, a Simone tá mandando outro beijo pra madrinha. A minha mãe tá mandando um beijo. Espero ter ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Curtam lá a página que eu falei pra vocês no YouTube, Aruandeiros dos Orixás. Eu vou publicar mais coisas lá, tá bom? E que bom que não tem pergunta, fiquei super feliz. Ah, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês para quem foi novidade essa questão de falar sobre o lado espiritual que ocorre numa gira? O lado místico. Que bom, Sheila. Eu até pensei em marcar as pessoas, mas aí eu falei, eu vou ser muito ousada, eu vou fazer livre, as pessoas vêm por vontade própria, né? Mas assim, o que chama. Fala aí pra mim no decorrer, mesmo que eu acabe a live, escreve aí nos comentários o que chamou a atenção pra você, o que você nunca tinha pensado que acontece numa gira, né? E que você acabou descobrindo que acontece, que você pensou que isso pode acontecer. Porque talvez daí saia algum, algum, alguma outra aula aí, alguma outra live. Padrão de uma casa não pode ser mudado, posto uma oração ou saudando Ogã. Pode. Tem casa que canta pra Ogã. Não sei se é isso que você tá perguntando. Padrão de uma casa não pode ser mudado, posto uma oração ou saudando Ogã, certo. Pode, a casa pode mudar várias vezes, conforme o guia for mandando. Pode mandar o jeito dela, sim. Nada é fechado, não, banda, tudo é aberto, tudo pode acontecer, é evolução, é caminho, pode mudar o jeito, é um movimento contínuo. Não precisa ser um padrão fechado, pode mudar. A nossa casa já mudou muitas coisas mudaram. Né? O ato de bater a cabeça, por causa da quantidade de pessoas, muita coisa pode mudar, sim. Os guias, a gente vai evoluindo com os guias. Bom, Dé, pra mim eu já sabia algumas coisas, por ser curiosa. O motivo de chamada de Exu na abertura do trabalho foi interessante. Sim, porque aí eles ficam lá na porta, em, em, em prontidão. É tipo, vamos dizer assim, sabe o bilheteiro de um cinema? Bilheteiro do cinema? Então, é como se fosse o bilheteiro, né, que vai dar o convitinho que você pode entrar para assistir o filme, entendeu? É novidade para mim. Algumas coisas mais ou menos. Meus guias passam algumas coisas, mas eu não consegui entender porque às vezes não tenho o discernimento. Ah, Lu, isso acontece, vai acontecer de diversas vezes, né? Comigo isso acontece direto. Às vezes eles estão querendo me ensinar um monte de coisa e eu tô lá viajando, pensando em outra coisa e não presta atenção. Depois de uma certa forma, eu consigo me conectar com o que ele quis dizer e a gente percebe, né? Tanto que essa visão que eu passei para vocês de uma gira de Umbanda foi através de uma observação de que eles passam muito para mim, tá? Chico, mestre dos mais conhecimentos, valores, doutrinas, de um conceito, de uma responsabilidade, o médio acima de tudo. Valeu, Chico. Que os orixás já estão aos nossos lados logo no começo da gira. Já? Com certeza. Assim que abre invocando eles, eles já ficam lá em prontidão. Né? E na hora do ato de bater a cabeça, o orixá de cada um vai pro lado da pessoa. Nathalie. Na casa, na casa que sou filha é Jurema. É totalmente diferente. Recebemos Exu africano,
Batemos cabeça para mãe, para firmeza, para os pretos velhos, para Xangô e para os ogãs, bem diferente. Sim, é que dependendo do como você coloca a intenção. Quando você bate a cabeça, como eu te falei, você já está saudando toda a ancestralidade. Mas se específico quiserem bater cabeça para o guia-chefe da casa, por exemplo, se a mãe de santa é filha de Xangô, filha de Oxóssi, pode também. Quando ele chega, pode também bater. Quando um guia mais velho da casa chega, bate cabeça também. O importante é vocês saberem o que é o ato de bater cabeça. Entrando na página Aruandeiros dos Orixás lá no YouTube, eu tenho especificamente um vídeo, ok? Que fala sobre o ato de bater cabeça, tá? Sheila, para mim foi muito novo, aprendizagem, saudação aos ogãs, e isso é muito importante. Chico, o minicismo dentro da gira pode acontecer? Minicismos? O que seria minicismos? Minimismo deve ser. Pode ocorrer o minimismo. Pode acontecer. Desculpa, gente. Pode acontecer o minimismo. Que o povo já fala que é uma atuação anímica, né? Mas pode acontecer, tá? Depende da mediunidade ali da pessoa, de como ela tá naquele dia, tá bom? Eu vou falar um dia sobre minimismo pra vocês. A minimismo e minimismo, tá bom? Um dia eu vou comentar com vocês aí. Sobrinho, achei interessante a Simone. Achei interessante a hora que os guias estão dando passe e as pessoas choram e tirando o que é de ruim. Ah, sim, exatamente. Ficou mais esclarecido as etapas de uma gira, o que foi interessante saber que os guias já estão por lá, mesmo antes dos trabalhos começarem. Sim, por isso que existe o assentamento, né? Quando você assenta, você está assentando a força. Tá sentando a força. Quando começa a gira, vem o guia, o espírito, entendeu? O corpo espiritual daquele assentamento, tá? Ah, misticismo. Existe, lógico que tem gente que tem misticismo. Tem misticismo. A Nath falou aí da questão de bater a cabeça. Eu tenho um vídeo aqui na página. Aqui, opa, aqui ó, Aruandeiros, tá? Aruandeiros, você coloca Aruandeiros dos Orixá. Eu tenho alguns vídeos, tá? Neste vídeo específico, eu falo do ato de bater cabeça, ó, tá? Tá? Que eu explico sobre o ato aqui, ó. Com o nosso projeto, ver um médium com ato de bater a cabeça. Talvez seja legal você ver. Então, assim, quantas vezes você bate cabeça não importa. Importa você saber qual é esse ato de bater cabeça, tá? O Chico, cada casa tem a sua ritualística diferenciada de uma para outra. Com certeza, porque cada casa tem um guia-chefe, cada casa tem um pai e uma mãe de santo, né? Vai muito com as características daquele pai, daquela mãe de santo, daquele guia-chefe. Vai muito com essa característica deles, né? Então, cada casa é diferente. Eu conheço casa que, por exemplo, eles abrem cantando com o hino de Umbanda. Eles fazem entrega para Exu no final. Cada uma tem um jeito de ser, tá? A Nathalie, eles nos acompanham ou só quando são chamados, pois às vezes sinto a energia forte de um caboclo. Firmo vela, depois acalma-se. Eles costumam fazer isso, sim. Quando eu tô falando da gira, eu estou falando do coletivo, tá? Eu estou dizendo do coletivo. Os nossos guias estão perto de nós a todo momento que nós precisarmos deles e que eles precisarem de nós. Seja por uma coisa que a gente tenha consciência, seja para uma coisa que a gente tenha inconsciência do que pode estar acontecendo. Várias vezes eu recebi avisos de algo que estava acontecendo sem eu saber que estava acontecendo comigo. Né? Meu guia, antes de ir embora, disse: manda meu filho acender uma vela assim, assim, assado. Aí eu desincorporei, me deram um recado e falei: mas pra que eu vou acender essa vela? Pra que ele pediu essa vela? Menina, dá 2 dias, puf, batata, saber o que aconteceu. Entendeu? Então isso acontece, tá, gente? Os guias acompanham a gente. Eu estou falando na gira. Quando você vai pra gira, você está no coletivo. Aí abre um portal que vai vir
os guias, todos os guias vão estar lá. Os guias que são seus e os dos seus irmãos e os guias que vão vir trabalhar. Eu já disse, um dia eu vou falar sobre isso especificamente. Existem guias, entidades, energias elementares que trabalham numa gira de Umbanda e que ninguém conhece. Às vezes nem o zelador de santo conhece, nem ninguém conhece. Porque eles não estão ali para aquele trabalho de incorporação, você entendeu? Eles estão ali para o trabalho efetivo. Eu já falei para vocês quando eu falei de caboclo, no dia 19 de abril, né? Eu falei para vocês dos caboclos quimbandeiros, dos caboclos que fazem esse trabalho de limpeza energética da casa, que não são caboclos e não são guias que incorporam. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com o meu Exu Tranca-Rua, eu conheço o meu Exu Tranca-Rua, estou trabalhando incorporado com o meu Exu Tranca-Rua, ok? Só que o meu Tranca-Rua, ele trabalha com uma falange. Você tá entendendo? Vai vir o seu tranca-rua, mas ele vai trazer aquele que vai fazer a puxada de um espírito obsessor que tá com aquele consulente. Ele vai vir junto com o preto velho a qual ele trabalha, que são outros guias que eu não tenho conhecimento e não me interessa saber. Ok? Não me interessa saber, porque o que interessa é que eu estou ali com o seu tranca-rua. Mas ele traz outras falanges junto com ele. É desses guias que eu tô falando que se abre o portal quando inicia a gira também, tá? Alessandra Lemos, boa noite, primeira vez na live. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Aqui nesse meu Facebook, se você entrar no álbuns de vídeos, você vai encontrar muitas lives que eu fiz a respeito de Umbanda, tá? Sejam bem-vindas. A dúvida minha era se realmente o médium recebia 100%, mesmo os guias, pois já passei com pessoas que ao final da consulta saí com mais dúvidas que eu entrei, porque senti que o médium não estava realmente incorporado, pelo modo dele conduzir a conversa. E saí com muita desconfiança. Será que é impressão minha ou acontece mesmo? Isso eu não sei se pode falar por ética. Claro que podemos falar. Claro que podemos falar. Que pode ocorrer, gente. Pode ocorrer falhas a qualquer momento, né? Com qualquer médium, o médium mais experiente é o médium mais novo. Pode ocorrer falhas. A vibração pode ter caído, já ter acontecido a desincorporação. Pode acontecer. Não é certo, mas pode acontecer. Eu sempre digo, talvez não é bom e se estender o errado, né? Se você percebeu e não está confiando naquilo ali que está acontecendo por uma intuição sua ou que não está servindo para você, já agradece, encerra o assunto e tchau, né? Mas pode ocorrer, porque a gente é um polo de captação de energia, né? Às vezes aquele dia a gente não tá tão bem, a nossa conexão com o orixá pode ficar mais enfraquecida, né? Por isso que a gente tem que entrar com a cabeça boa ali no terreiro, fazer nossos banhos, né? Acender as velas, tudo, né? Firmar a gira, todas as etapas da gira, porque agora quando vocês for por uma gira, eu tenho certeza que vocês vão olhar a gira de um modo diferente, né? Absorva cada etapa da gira, tá? Mas pode acontecer, e pode acontecer por questões de afinidade. Para você, aquele dia, aquele guia não deu, aquela consulta não deu. Mas para uma pessoa que tinha, às vezes, um problema muito maior que você, passou com aquele guia e resolveu 100%. Entendeu? Então, às vezes, depende muito da conexão do consulente com o médio, com o guia, tá? Nathalie, quanto ao cruzamento de guia, pode vir em uma gira, está ambos trabalhando, dois Exus na mesma pessoa. Acho que dá para entender, mais ou menos. Cruzamento de baiano com Zé, coisa assim. Pode. Como eu falei para você, você trabalha com a falange. Você pode ter um preto velho que vai estar trabalhando e ele tá junto com a vibração do Exu daquela pessoa. Porque depende, não sei qual que é o trabalho que tá acontecendo ali com os consulentes. Pode um baiano tá cruzado que a gente fala, pode estar junto no mesmo trampo, né? Com o Exu.
Pode um Exu tá no mesmo trampo, né? Que a gente fala cruzado, com um baiano, com preto velho, com um boiadeiro, porque cada falange tem uma especificidade, entendeu? É isso, gente. Eu acho que fechou aí a live. Acho que deu para falar bastante sobre gira. Espero que vocês realmente tenham curtido, tenham gostado, tá? Compartilhem. É legal, passa pro seu irmão. Ó, tem um cara lá, careca, que ele tá falando sobre isso. Tipo, você pensa a mesma coisa? Porque eu não estou falando de verdades, eu estou falando do meu ponto de vista em algumas coisas, tá? Cada um vai ter uma interpretação. Mas compartilha porque sempre falar de Umbanda é importante, tá bom? Boa semana para todo mundo. Se cuidem, tá bom? Se cuidem bastante. Estamos no pico, bem dizer, quase dessa pandemia, tá? Se cuidem, gente, porque as pessoas que pegaram, que eu conheci, nem sabem de onde pegaram, tá? Então, assim, se cuidem, tá? Porque agora é um momento de respeito à vida. Ok? Tem coisas que tem que ficar para segundo plano neste momento. A vida agora é mais importante. A sua e a dos seus, tá? Prevenção à vida, tá bom? Um beijo para todo mundo. Axé para todo mundo. Que os orixás vos abençoe. Que minha mãe Oxum abençoe cada um de vocês, tá bom? Que mamãe Oxum abençoe vocês, tá? E se cuidem aí nessa quarentena aí. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, se cuide, tá bom? Se cuide, tá? Que é muito importante se cuidar. Um beijo, um abraço para todo mundo. Axé.